Dinheiro degrada todos os deuses do homem e torna-os em comodidades. Karl Marx. Taylorismo, ou gerenciamento científico, foi uma teoria nomeada a partir de seu criador, Frederick W. Taylor. O gerenciamento científico tinha como seu objetivo principalmente eliminar o desperdício e maximizar a produção. Isso se tratava de mecanizar e automatizar o espaço de trabalho e aumentar a divisão do trabalho para que as tarefas de um operário se tornem as mais simples possíveis. Em seu livro The Principles of Scientific Management, Taylor argumenta a favor de patrões quebrarem o processo de trabalho em pequenos passos e então codificarem o processo para que os trabalhadores performem suas tarefas do mesmo jeito sempre. No processo de trabalho do gerenciamento científico, os trabalhadores são usados essencialmente como máquinas e são forçados a repetir as mesmas básicas e idênticas tarefas. Taylor também argumenta a favor de um sistema de pagamento baseado na taxa por peça, onde trabalhadores que são mais rápidos deveriam ser recompensados com um pagamento maior, prevenindo assim trabalhadores e operários de fazerem seu próprio ritmo de trabalho ou alterar de qualquer jeito o processo de trabalho. Taylor argumenta a favor de um ambiente de trabalho estrito, onde operários são forçados a ouvir seus superiores. Harry Braverman explica como as novas técnicas tayloristas contrastam com as usadas no século XIX, onde o trabalhador tinha mais autonomia e podia ser criativo no ambiente de trabalho. O trabalhador artesanal no século XIX tinha um conhecimento científico e expertise técnica, porém as novas técnicas introduzidas por Taylor dão à gerência e ao patrão todo o trabalho de pensar. Ao simplificar as tarefas e deixá-las as mais básicas possíveis, o Taylorismo retira a habilidade técnica do trabalhador, degradando o trabalho e tirando o poder dos operários. O gerenciamento científico, segundo Taylor, não era para ser aplicado apenas às indústrias e espaços de trabalho convencionais, mas a toda a sociedade e a todo aspecto da vida humana. Antônio Gramsci observa que o uso do gerenciamento científico fora do espaço de trabalho, monitoramento dos operários por indústrias na sua vida pessoal e regulação da moralidade dos trabalhadores era uma tentativa de criar um novo tipo de operário, que a vida revolve ao redor de movimentos cronometrados, moções conectadas e a mais perfeita automação. O homem era reduzido a uma mera máquina. Nascido em 1863 em Michigan, Harry Ford fundou a empresa Ford Motor Company em 1903, após se demitir da planta elétrica de Detroit, onde trabalhava na ala de Michigan Edison Company. Ford vendeu 15 milhões e 500 mil modelos T nos Estados Unidos da América, 1 milhão no Canadá e mais meio milhão na Grã-Bretanha, o mesmo que todo o resto dos produtores automobilísticos da época. Também foi pacifista e se opôs à Primeira Guerra. Nascido em 1863 em Michigan, Harry Ford fundou a empresa Ford Motor Company em 1903, após se demitir da planta elétrica de Detroit, onde trabalhava na ala de Michigan Edison Company. Ford vendeu 15 milhões e 500 mil modelos T nos Estados Unidos da América, 1 milhão no Canadá e mais meio milhão na Grã-Bretanha, o mesmo que todo o resto dos produtores automobilísticos da época. Também foi pacifista e se opôs à Primeira Guerra. Ford deixou suas opiniões sobre judeus claras numa entrevista em 1920. Ele diz que os judeus e financeiros globais estão por trás de todas as guerras e complementa dizendo que, em todas as potências da Europa, o judeu é supremo, mas na América ele seria uma ameaça. Ford comprou o jornal da sua cidade natal, o Dearborn Independent, o qual usou para lançar uma série de artigos antissemitas, os quais foram compilados mais tarde no nome de O Judeu Internacional, o problema imediato do mundo. O jornalista John Burrow escreve que uma noite em 1919, em uma conversa entre Ford, Edison, Firestone e Burrow, o Sr. Ford culpa todos os maus nos judeus e os capitalistas judeus. Os judeus causaram todas as guerras e a ineficiência na marinha, sobre o qual o Sr. Edison falava sobre a noite toda. Ford, em seu livro O Judeu Internacional, expõe sua visão como os judeus estavam por trás da Revolução Russa de 1917. Ele argumenta a favor disso pela etnia de Leon Trotsky, um dos generais bolcheviques. Como os judeus estão por trás da mídia internacional, dos bancos, das ideias e de que eles teriam um plano para tomar poder na América, afinal estavam influenciando as pessoas pelo comunismo. Ideia, claro, totalmente antiquada, considerando que o presidente do PCUS, depois de ver Lenin, foi J.V. Stalin, etnicamente jórgio e religiosamente cristão ortodoxo não praticante. Adolf Hitler, inclusive, faz uma homenagem a Ford em seu livro Mein Kampf, e tinha um retrato de Ford em seu escritório. Ford recebeu a maior honra de que um estrangeiro podia do Terceiro Reich, a medalha da Ordem Suprema da Águia Alemã,
além do que Ford ajudou o Wehrmacht como pôde, mantendo relações boas com o regime de Hitler, boicotando a entrada da guerra dos Estados Unidos da América e dobrou a quantidade de fábricas na Alemanha nazista no período de 1938 até 1945. E não para por aí. Um dos oficiais da juventude hitleriana disse que, para o chanceler, as ideias de Ford foram essenciais para o desenvolvimento de suas ideias antissemitas. O Fordismo é baseado na linha de produção como método para a produção de comodidades baratas e uniformes em massa, e ganhando a confiança dos empregados por salários altos, mas tinha total intolerância a sindicatos, uniões e era contra a participação maior de empregados. Em 1914, Ford anunciou que pagaria $5 por dia para os seus empregados, mais do que o dobro de um operário normal da automobilística. Isso fez de Ford uma celebridade mundial. Mas o que Ford fez fazia sentido, pensando de maneira empresária. Os operários da Ford podiam aspirar a comprar os carros da empresa, afinal o preço do modelo T caiu para $290 em 1927. O lucro anteriormente era obtido por pagar aos operários o menor salário possível, enquanto colocando os carros pelo preço mais caro que o mercado aguentasse. Mas Ford abaixou os preços dos carros para tentar acatar ao maior mercado possível, e tinha os preços baseados no volume e eficiência. Mais tarde em sua vida, Ford resistiu à maior automação das fábricas, dizendo que robôs não compram carros. Apesar dos $5 por dia que fizeram Ford famoso, em 1932, devido à Grande Depressão, Ford abaixou o salário de seus empregados de $7 por dia para 4, menor do que o índice regular da época. Ford livremente aplicou policiais operários que paravam e perseguiam sindicatos, preveniu a união e continuou a usar a mesma violência até 1941, quando os operários da Ford fizeram seu sindicato. O Fordismo era uma política de salários altos quando a economia está em alta, ganhando a lealdade dos operários, produzindo comodidades baratas para as massas com a aplicação da linha de produção. As dificuldades do Fordismo vêm de que ele requer absolutamente da lealdade dos empregados, enquanto não oferece espaço para inovação ou participação dos empregados. O preço baixo vinha às custas de uma uniformidade entorpecente e indiferença às demandas do mercado.